Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a vida de todos. Você alguma vez já ouviu essa frase dentro do templo religioso, que obedecer é melhor do que sacrificar? Se já ouviu, eu duvido que te explicaram exatamente o sentido dessa frase, porque se tivessem te explicado, você nunca mais colocaria o pé dentro de um templo religioso. Ah, mas por que não? Porque a frase diz que se você for uma pessoa obediente à voz do Pai, se você for um filho obediente, não roubando, não matando, não adulterando, se você for obediente aos sentimentos que Ele colocou em você para ser bom, você nunca mais precisará ficar sacrificando. Tanto sacrificando animais, como era no passado, como hoje, sacrificando o seu tempo, sacrificando sua família, seus amigos, deixando de viver a sua vida, acreditando que indo a um templo religioso você está se tornando mais santo do que as outras pessoas ou está salvo porque frequenta um templo religioso. Na verdade, nós nos salvamos na medida em que ouvimos a voz do Espírito e que obedecemos a esta voz, e com isso, dia a dia, vamos nos tornando sal do mundo, a luz do mundo, o sal da terra, através de nossas atitudes, porque estamos ouvindo a voz do Altíssimo em nós, aquela que o Messias trouxe. Graças a Ele, hoje temos o Espírito do Pai em nós. Se você já ouviu essa frase, dificilmente explicar o real sentido dela. Mas se você nunca ouviu, é porque dificilmente os líderes religiosos focam nesta frase. Talvez você já leu, mas nunca parou para prestar atenção de forma profunda nessa frase. Porque essa frase, ela é reveladora. Sabe quem foi que disse essa frase nas Escrituras? O profeta Samuel e o Messias. Duas pessoas que estavam cheios de quem? Do Pai, que estavam cheios do Espírito do Santo. E com isso transbordava, saía de sua boca, da boca desses homens, a verdade. E como eles não tinham pacto com o lucro dos sacrifícios, eles falavam a verdade. Eles não lucravam com a maldade que as pessoas faziam. Para uma pessoa liberta e para um verdadeiro anunciante da palavra, o que importa é as pessoas obedecerem à voz do Espírito Santo e se salvarem no seu dia a dia. Uma pessoa, quando diz que já está salva, é a pior das blasfêmias que pode existir, porque nós nos salvamos diariamente pelo sangue do Messias, pelas suas palavras, pelo Espírito Santo que em nós testifica a sua verdade, que fala conosco, que nos conduz para os passos verdejantes, para o caminho da luz. Constantemente somos colocados diante do caminho da bênção e da maldição, e o Espírito Santo nos convence a ir pelo caminho da bênção, enquanto a nossa carne nos convence a ir pelo caminho da maldição. Constantemente estamos tendo que decidir qual caminho queremos trilhar, e o nosso Pai pede para que escolhemos o caminho da bênção sempre, sempre, sempre. Hoje, após a vinda do Messias, está um pouquinho mais fácil, porque o Espírito Santo soa no nosso ouvido a sua verdade e nos convence do nosso pecado, como está escrito que o Espírito Santo tem essa função de convencer o homem do seu pecado. Antigamente o povo não tinha essa voz falando, o povo dependia dos ungidos, que vinha e falava que eram os pais que o Criador do Universo colocou para cuidar do seu povo, dando a sua lei ao seu povo para que o povo então a cumprisse, a obedecesse, e quando esse povo se tornasse maduro, não abandonasse mais a sua lei. Então o Pai poderia derramar o seu Espírito Santo e essas pessoas seriam seladas pelo seu Espírito Santo. Pena que muitos desses filhos foram fermentados pelos próprios pais gananciosos que se apoderaram dos sacrifícios, e esses filhos então começaram a seguir pelo caminho mau. E infelizmente muitas pessoas se perderam, e quando vem o justo, ele não encontra mais esses filhos, ele não encontra mais a sua noiva, então ele se dá para o restante da humanidade.
porque infelizmente o pão para quem foi preparado, como está escrito na parábola das bodas, não foi dado, porque não estavam prontos, não deram crédito à pregação que foi dada pelos profetas, por tantos homens que o Pai enviou no passado, que eram os lavradores, os servos, né? Os servos que o Pai enviou para buscar a sua vinha, a sua parte da vinha, como está escrito em Marcos 12. As pessoas, infelizmente, induzidas pelo engano, matavam os servos, uns matavam, outros espancavam, e até o próprio filho, por estarem tão fermentados, como diz em Marcos 12, eles mataram, eles incentivaram a matar, cuspiram nele e não o reconheceram. Mas as palavras dele ficaram eternas. E uma delas é esta frase: é melhor obedecer do que sacrificar, assim como o profeta Samuel também lembrou o povo que estava sendo induzido ao sacrifício. Era aquele filho que você ensinou que ele tinha que fazer corretamente, acreditando que quando ele atingisse a maioridade, ele iria fazer o que era correto. Mas no meio do caminho entrou pessoas e disseram: não, exatamente, você não precisa ser bonzinho. Se você vier aqui sacrificar, você estará sendo perdoado também. E infelizmente muitas pessoas caíram nessa armadilha e se afastaram do Criador. Mas a palavra do Criador não muda. A obediência sempre é o caminho para levar uma pessoa a Ele, nunca o sacrifício. E quando eu comentei que eu estou aqui no interior, eu fico admirado em ver as pessoas, por exemplo, minha família toda é toda religiosa e não se falam, não se comunicam, apenas fofocam um da vida do outro. Cada um está em um templo religioso, não se aceitam, mas para tirar essa culpa, vão para os templos sacrificar, passar horas e horas ouvindo um homem como sendo Deus falando. Chegam a dizer: vou para a igreja para ouvir a Deus falar, mas não ouve o Criador, o Espírito Santo dele, nelas mesmas, dizendo para se consertarem uns com os outros, porque se morrerem com dívida uns com os outros, como o Messias ensinou em sua oração, as nossas dívidas só são perdoadas quando perdoamos uns aos outros os nossos pecados. Não está ligado ao Pai perdoar, mas está ligado em nós perdoarmos a nós mesmos, uns aos outros. É uma troca entre nós. O Pai habita em nós, mas infelizmente as pessoas continuam indo para templos de pedra, ouvir homens falar como sendo Deus falando, como antigamente ele fazia. Não entraram para as bodas, para a nova aliança, onde o Pai dá o pão diretamente para cada um comer. Estão ainda vivendo na velha aliança. E por ainda viverem na velha aliança, só não sacrificam um animal físico, mas sacrificam toda uma família, sacrificam toda uma trajetória da vida, onde poderiam estar em paz com seus irmãos, com as pessoas, mas preferem muitas das vezes mentir, enganar, trapacear, e quando chega de noite vão para os templos cantar, bater palma, pedir perdão, e acreditando que estão perdoados, continuam no seu dia a dia fazendo as pessoas umas às outras como se não se conhecessem. Isso porque são irmãos de sangue, imagina quem não é, né? Então a melhor frase para mim que existe nas escrituras é essa: que a obediência é o único caminho que leva uma pessoa ao Criador do universo. É uma pena que a religião colocou na cabeça das pessoas que é o sacrifício. Aí a pessoa levanta de madrugada para orar porque acha que a fila é menor. Aí a pessoa vai de sábado, domingo, de terça, de quinta, de quarta nos cultos, acreditando que porque faz isso ela é mais santa do que os outros. E se no seu dia a dia for mentirosa, fofoqueira, trapaceira, ela continua sendo tão do mundo quanto todo mundo é. Só é santo de verdade aquele que aceita ouvir a voz do santo em si, que está selado pelo Espírito Santo e que no seu dia a dia procura ser uma pessoa melhor para com o próximo. Se uma pessoa não tiver isso em mente, ela nunca está sendo santa. Santo porque canto um hino, santo porque vou para a igreja? Não, isso não é ser santo. Santo é estar cheio do santo. Eu gravei uma mensagem falando o que é ser crente, o que é ser evangélico, que algumas pessoas negativaram. Graças ao Criador do Universo, poucas, porque não compreendem que ser crente é quem crê na palavra do Messias, não é quem pratica uma religião. Ser evangélico é quem conhece os evangelhos e o entende de forma nítida. Que momento nos evangelhos inicia a graça? Muitos acreditam que é no início,
E na verdade não. Nem gentios nós somos, nem podemos dizer que é no início, porque as bodas só foi dada para os gentios quando o povo de Israel negou as bodas. Quando o pai viu que Israel de fato não estava reconhecendo o noivo, então ele resolve se casar com os gentios. É nesse momento que o pão vem para os gentios. Antes disso, o pão estava sendo preparado apenas para Israel, como o Messias deixa claro para a mulher cananeia. Se você está querendo que eu cito para você passagens da onde está escrito isso, então é talvez porque você não é um crente, você não conhece as escrituras, você talvez não é evangélico, você é um frequentador de religião, porque evangélico de verdade é aquele que conhece as escrituras. Eu não preciso ficar citando onde está escrito, assim como Paulo não citava, o Messias não citava, porque não existia nos pergaminhos capítulos, versículos para ele ficar citando. Paulo em alguns momentos dizia, em certo lugar está escrito. Ou seja, quem conhecia a escritura sabia que ele estava falando a verdade. E se você tem dúvida do que eu estou falando, acha que eu estou mentindo, talvez o que está faltando é você ser um pouco mais crente. Não crente no sentido de religioso, porque nesse ponto você nunca vai conhecer as escrituras de verdade. Mas crente no sentido de parar, ler e entender as palavras do Messias, porque isso é ser crente. Eu termino aqui a minha mensagem, que o Eterno abençoe a todos.